Senhoras e senhores, peço por gentileza que comecem a tomar os seus assentos para darmos início ao painel 2. Senhoras e senhores, peço por gentileza então que comecem a tomar os seus assentos para darmos início ao painel 2, Visão de Futuro, Alinhando a Rota. Senhoras e senhores, dando continuação na nossa programação, o tema que será abordado agora, Visão de Futuro, Alinhando a Rota. Moderador, sou Conrado Grava de Souza, chefe do Núcleo de Cooperação Técnica do Metrô de São Paulo. Os nossos convidados, o senhor Joaquim Lopes da Silva Júnior, presidente da AMTU, o senhor Jefferson Carvalho, administrador, pós-graduado em Gestão Ambiental e pós-graduado em Gestão Estratégica de Negócios pela FGV, a senhora Ana Cristina Pazini da Costa, diretora de Avaliação de Impacto Ambiental da CETESB, a senhora Cícera Simoneide Figueiredo Carvalho, gerente de Controle Financeiro do Metrô de São Paulo. Uma salva de palmas, por gentileza. Senhor Conrado, com a palavra. Bom dia, muito obrigado pela presença de todos aqui nesse painel. O tema do nosso encontro desse ano é a eficiência. E um dos grandes problemas, dos vários problemas que o nosso setor hoje possui, é a questão dos grandes projetos brasileiros de infraestrutura na área de mobilidade que ou estão parados ou estão com grandes dificuldades de conclusão. A única exceção, a feliz exceção no nosso país hoje em dia é o projeto de Salvador, que, felizmente, após 16 anos das obras estarem paralisadas por uma decisão política do governo do Estado da Bahia, se engenheirou uma questão de gestão e financeira e, felizmente, o projeto demarrou e até o final do ano que vem nós vamos ter já 2 linhas operando e o sistema sendo um dos maiores sistemas do Brasil. Eu queria primeiro saudar a EAMESP no sentido que foi muito feliz quando elencou, dentre as centenas de problemas que a nossa área tem para a consecução de projetos, 4 deles. E mais feliz ainda em trazer para cada um desses macro problema, um especialista. A implantação de projetos de mobilidade em todo o país vem enfrentando sérias dificuldades, com dilatação de prazos e custos, e com muitos desses projetos interrompidos. Como superar essas dificuldades?
A realização dos projetos executivos antes da contratação de obras é recomendável e viável, mesmo com a sanção da nova Lei Federal 13.303 de 2016, que praticamente exige a contratação semi-integrada com elaboração do projeto executivo pelo contratado? A certificação metroviária pode ser um mecanismo para a conformidade e a transparência? O licenciamento ambiental é, de fato, uma gravíssima barreira para os empreendimentos de mobilidade urbana? Como adequar as informações necessárias em cada fase do licenciamento ambiental com os cronogramas de desenvolvimento dos projetos, desapropriações, investigações? Qual a importância de contratos de gestão entre o poder público e as empresas operadoras públicas? As perguntas não são fáceis, as perguntas são muito complexas, e vamos tentar, então, aqui nesse tempo que nós temos até a hora do almoço, tentar colocar um pouquinho de luz para cada uma dessas questões. Nós vamos fazer a seguinte ordem: nós vamos começar com o Joaquim, depois com o Jefferson, depois com a Ana Cristina e depois com a Cícera. O primeiro palestrante, então, é o Joaquim Lopes da Silva Júnior, presidente da IMTU. Ele é professor bacharel em História, ele foi assessor de diretoria e presidência da Secretaria Municipal de Transporte de Campinas, do ENDEC, DERSA, DENATRAN, uma vasta carreira, uma experiência muito importante. Já foi conselheiro de administração da Implaza, da SP Trans, da MTU, da NTP, e esta é a segunda vez que ele preside a MTU. A primeira gestão do Joaquim frente à MTU foi no período de 2003 a 2006, e assumiu novamente o posto de presidente da MTU em fevereiro de 2011. Então, Joaquim tem todos os requisitos para poder abordar a questão que ele fará agora. Por favor, Joaquim, fique à vontade. A gente tem uma apresentação. Bom, queria saudar, então, aqui inicialmente a Conrado, está mediando aí, a Cristina da CETESB, a Cícera do metrô, o colega, o Jefferson, saudar aqui o presidente da ABFER, o Emiliano, presidente da EAMESP, os colegas que estão aqui presentes. Para a gente é sempre motivo de grande satisfação estar aqui dividindo com vocês. O Conrado aqui, já na sua apresentação inicial, já me deu aqui um salvo-conduto, porque não sou engenheiro, né? Então, estou aqui, na verdade, vou falar um pouco do que eu vi, do que eu aprendi nesse tempo todo aqui, olhando um pouco para isso, né? A gente alinhou aqui, na verdade, junto com a... Tá bom. Nós fizemos aqui com a equipe sempre é o politicamente correto que tem aqui, tem umas pitadas que são as observações que, nesses anos todos aqui, a gente vem fazendo e brincando. Bom, inicialmente a MTU está aí, vários dos senhores conhecem, mas aí tem mais 2 territórios novos, não é? Entrando aqui agora a região metropolitana de Sorocaba e a região de Ribeirão Preto, também. Eu vi que tem um tema aqui discutindo a importância de se instituir regiões metropolitanas, para quê e tal, mas a gente está atuando aí nessas 5 regiões ou nas 6 regiões a partir do ano que vem, né, cuidando do transporte entre os municípios aí. Isso aqui é um pouco um painel mostrando aqui o que aconteceu na área de contratação, não é? Olha, a gente tem aí, fechou 2014 com quase 2 bilhões contratados em projetos de infraestrutura, né, para mobilidade. Isso aí é o número de contratos, que é a grande, né, discussão que tem aí. Olha, tivemos aí 100 contratos aí, nos últimos 4 anos assinados, que dão esses valores de quase 1,8, praticamente para corredores, o VLT, né? E são contratos variados. Você tem aí, né,
projeto, gerenciamento de projeto, obra, fornecimento de sistemas, fornecimento de veículos, gerenciamento de obra, né? Execução de obra e tal. E eu fiquei olhando aqui, o Conrado já fez essa exposição, tem uma nova discussão que deve ocorrer agora, em razão da edição da nova lei agora de junho, que é, né, a nova lei das SAs, o novo estatuto jurídico das empresas, que traz, lá no final, né, também uma discussão em torno das contratações, do modo de fazer contratação, né? Então, está aí, olha, basicamente é o insumo, né? Para empreender, você tem que percorrer e contratar isso aqui. A gente tem se valido e vem se valendo, nesse tempo todo, da modalidade de técnica e preço, que era aí um caminho para contratar os projetos, a execução dos projetos, né? E aí está uma descrição, de certa forma, do politicamente correto, né? O que se quer com a técnica e preço, de certa forma, o equilíbrio, a garantia de você ter bons profissionais para obter, ao final do contrato, bons produtos, né? E com maior qualidade. O nosso aprendizado, nesse processo todo, tem mostrado para a gente que, mesmo, né, com a técnica e preço, o acervo da empresa nem sempre reflete a realidade do quadro de profissionais, né? Essa é uma verdade que nós aprendemos lá. O segundo, o que vale mesmo, né, é a qualificação técnica e o tempo de experiência. Nada contra os doutores, né? Eu me lembro de um ex-secretário dizendo: "Ô, Joaquim, você precisa de doutor para fazer corredor, né? Para fazer VLT, você precisa de doutor?" Não, né? Os doutores estão lá, tem isso é importante para a concepção, as grandes diretrizes e tal, mas a experiência e a qualificação técnica é muito importante para isso aqui, né? 21 disciplinas é a média envolvida nos nossos projetos, né? Hidráulica, são 21, né? E os senhores acreditam que, no meio do projeto, você se depara e falta disciplina, falta projeto. E aí começa, escuta, mas tem um limite para a subcontratação? O que tem aí de... né, as PJs, o PJ, o pessoal chama de PJ, né? Eu penso hoje, olhando para essa experiência aqui, que a gente deveria estabelecer, sim, nos nossos contratos, um limite para a subcontratação, né? Ou se propõe a ser e fazer, né? Ou tem que estabelecer um limite, né? Aqui não está dito, né, mas vai aparecer mais na frente, agora aqui no corte, uma coisa que deveria estar escrito, inclusive, que era a condição aí durante a execução dos projetos, né? Compatibilizar e fazer o gerenciamento, a entrega dessas disciplinas que se constituem no projeto, no objeto contratado, né? Por mais que se pareça óbvio, né, não é. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso aqui, então, né? Vamos lá. Bom, o projeto, a MTU sempre contratou, não tem nenhuma obra contratada sem projeto executivo. Todas elas têm projeto executivo. Isso é via de regra, não temos nada contratado com base no básico. Nada. Absolutamente nenhum dos nossos empreendimentos foram contratados. E aí também tem aí uma definição da equipe lá da nossa área, dizendo, olha, é importante você ter o básico, é nesse momento que você vai discutir, para além do funcional, né, da viabilidade dada pelo funcional, você vai discutir aí nessa etapa o importante, as diretrizes gerais, a implantação, né, como é que ela vai se dar do empreendimento, identificar a interferência, né, definir solução, método. E no projeto executivo deveria ser, de certa forma, a fronteira, né? O detalhamento deveria ser a fronteira, para uma expressão lá de um pessoal, o detalhamento do básico para que a gente possa ter um bom orçamento. Se a gente tivesse essas duas coisas juntinhas, arrumadinhas e tal, em tese, não é para a gente ter uma obra sem percalço, sem problema nenhum, e, né, no cronograma, dentro do preço e tal. Mas, né, aqui a gente tem que levantar que vou para uma, né,
os nossos projetos da MTU, né, eles são de natureza, sempre serão de natureza metropolitana. Eles sempre vão acontecer em territórios distintos. E aí começa a entrar um pouco, né, as dificuldades que você acha que está superada na fase do projeto funcional, né, você vai se debater, porque um corredor, por exemplo, sempre tem mais de um ou outro, sempre mais de um município. E sempre tem nesse município autoridade instituída, tem leis próprias, tem uma lei orgânica e tal, que você precisa observar isso. E tem que discutir, tem que consensar isso, não é? Para que você possa ter, na verdade, um entendimento mínimo que vai se revestir depois num convênio que vai dar para a gente a transparência necessária para realizar aquela despesa com os projetos, né? Com o processo de licenciamento. A Ana Cristina vai pedir isso mais tarde na fase, cadê a sintonia, né, com, né, a legislação local, senão não dá para licenciar, então tem que fazer isso, né? A gente tem que trabalhar por aí. E aí eu volto aqui, então, e quando você tem o projeto executivo, é a hora, então, de você tem aqui o que eu chamo de expectativas reunidas. A nossa, que é política, de quem está, né, quer resolver sempre todo projeto, você quer tentar executá-lo dentro do seu período, é legítimo esse desejo, né? Só que você tem que lidar com o tempo. Então, tem aqui o tempo legal, que é aquele, você não contrata entre 150 e 180 dias para você fazer uma licitação e contratar projeto, né? Aí você tem o prazo, que é o prazo que eu chamo ali para consolidar os entendimentos acerca daquilo que se quer contratar. Por exemplo, Santa Bárbara do Oeste, um município aqui, num processo de discussão de um trecho de corredor, você teve 4 prefeitos num período de 6 meses, não é? 4, né? E você tem né? Você tem que discutir, tem que consensar isso, porque é isso aqui, mais a Câmara, porque ninguém assina nada, a MTU não assina com o prefeito, ele assina com o município, e, portanto, aí você também tem que trazer as câmaras juntos, porque são as câmaras que dão autorização, né, ou que aprovam que o prefeito assine lá o convênio. Então, eu costumo dizer que é o seguinte: o prazo para executar o projeto, né, é o prazo legal, menos esse prazo meio que intangível, consolidado, né? E o que sobra é o tempo para executar o projeto, considerando que você vai executar depois a obra, dependendo ou trechos dela, em entre 18 e 12 meses, né? Olhando para um período, no nosso caso, corredor, o pessoal fala, já ouvi várias, é muito simples fazer corredor, dá para fazer rapidinho, faz em 4 anos, aqui, né? Então, eu estou olhando para essa janela dos 4 anos, eu quero entregar nos 4 anos. Então, o que me sobra é isso. Então, a soma dessas duas coisas me dá o tempo para realizar. Eu quero fazer projeto, também já ouvi aqui, projeto em 8 meses, dá para fazer um bom projeto básico, um bom projeto executivo, talvez em 12, né? E concomitante, com cronograma, você vai desenvolvendo algumas outras atividades, vai andando com licenciamento, vai andando com as outras atividades, a desapropriação e tudo mais. Então, volta, né? Ainda para essa fase do projeto, no nosso caso aqui específico dos corredores, só para falar de, né, um aspecto do orçamento, né? Você tem aí, a gente trabalha com 4 planilhas de referência de preço, né, pelo que eu entendi aqui. Uma delas está lá, a CIURB, ela, dentre outras coisas, inclusive serve para orçar também corredores de ônibus. A CPUS, boa parte da sua planilha tem fórum, 80%, se não me engano, fórum e presídios, né? A gente tem ainda o FDE, que é pavimentação de conjunto habitacional, né? DE, rodovia, né? E agora, se tiver financiamento, esse URB, né? Aí você tem o ciclo SILAP, né? Então, isso para fazer uma obra metropolitana. Definir os PDDTs diferente, né? Você que está interagindo diretamente com a cidade, significa reconhecer hábito e costume de cada local, de cada comunidade por onde você está passando. E isso não é fácil.
né? Não adianta sair daqui, você vai entender a circulação de Hortolândia, de Montemor ou de Americana, não é? Então, não é muito fácil. Cadastro de interferência municipal, né? Nunca, né, nunca estarão, né, atualizados. Essa também é um aprendizado nosso lá, né? E os órgãos de controle estão cada vez mais presentes. Por exemplo, para um corredor do Noroeste, tem 3 GAEMAs de Piracicaba, Sumaré, né, Americana controlando. Lá na Baixada, para fazer um VLT, 2 municípios, tem 13 inquéritos até hoje. 13. Né? Então, nas fases do projeto, quando a gente fala, contratou o projeto, né, o básico, de novo nós voltamos, né, junto com cada uma dessas comunidades para discutir aqui. Via de regra, ficamos numa discussão, né, rasa, diretrizes gerais, sinalização, circulação, interferência, aquela aparente, não é? E a sondagem, a fase do projeto, e ganha e se consome tempo, muito tempo, não é? Nesse processo. E aí, quando você vai para a fase do executivo, que deveria ser esse detalhamento, então, do projeto básico para se ter, não é? O bom orçamento, às vezes você fica a desejar e não consegue ainda dar conta disso. Isso aqui, veja, né? Repetindo aqui, observação de... Eu não sou engenheiro, né? Mas são as minhas observações aí. A gente sabe o quanto é importante, é nessa fase do, né, do executivo, né, que você tem aí a interação né, de todas essas soluções, né, para você construir aí e apresentar um bom projeto. Nos últimos anos, aí as exigências, elas vêm legais, elas vêm aumentando, inclusive as ambientais, né, estão cada vez mais complexas. A Cristina vai falar sobre isso, não é? Mas, de qualquer maneira, você tem que ter o mínimo, senão você não consegue atender as regras para os passos seguintes, depois que a aprovação, né, desse empreendimento, né? Então, a gente tem trabalhado ainda no desenvolvimento desses projetos, observa todas essas etapas, né, e, mesmo assim, tentando recuperar ou incorporar no nosso dia a dia parte dessas, né, dessas peculiaridades né, que a gente tem ao fazer obra urbana, né? Ainda temos uma equipe bastante reduzida, deve ter, na engenharia nossa, deve ter em torno de 60 pessoas, né? Projeto, a implantação, e a gente se vale também dos contratos de gerenciamento, né, de apoio, né, para fazer esse trabalho de gerenciamento, seja dos projetos e seja da implantação da obra depois, no caso, fornecimento de sistemas, de veículo, de material rodante, né, como é o caso lá do VLT. No caso da obra, né, a gente ainda está, aqui já encerrando, a pré-qualificação para a gente é um instituto a ser preservado, bastante importante. Tem gente que discute, fala do leilão, não é? Mas está aí, não é a gente que não estou defendendo a pré, não, prevista aqui na 866, são os organismos internacionais para obter financiamento, lá está o shortlist. É muito importante, e mesmo assim apanhamos muito, aqui no caso do corredor, com empresas que quebram, que caem fora, trabalho para recontratar,